Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Segue hoje mais uma videoaula, né? Hoje nós iremos estudar gênero textual, texto expositivo, ok? Então, abra aí o livro na página 150, 151. E essa parte do gênero textual vai até a página 154 do livro de português. Vocês já estão com o livro em mãos, então vamos iniciar, né? Todo mundo está com o livro aberto na página 150. Então preste atenção. Qual é o objetivo da nossa aula de hoje? O objetivo é fazer a leitura do texto expositivo, né? E aprofundar um pouco, sobre o conhecimento desse gênero. Entender um pouquinho das principais características dos elementos importantes que existem em um texto expositivo. Então prestem atenção. Com o livro de vocês aí aberto na página 150, eu gostaria muito que vocês acompanhassem a leitura desse texto, ok? Lembrando, nesse texto aí nós temos o título, né? E o título dele é Jogo dos Sete Erros, ok? Observem aí essa imagem. Vocês estão percebendo que tem uma numeração de 1 a 7, né? Que corresponde ao jogo dos sete erros, que aí é um estabelecimento, né? Vamos prestar atenção agora? Você já parou para pensar que idosos e pessoas com deficiência física, por exemplo, enfrentam grandes dificuldades para se movimentar pelas ruas e outros lugares públicos? Por exemplo, vocês prestam atenção quando vocês estão caminhando pelas ruas e observam calçadas com pisos lisos, né? Isso tudo deve ter muita atenção, porque as pessoas que têm dificuldade de locomoção podem, né, se machucarem por falta de um piso que seja antiderrapante, né? É aqueles pisos que tem mais um tipo como se fosse ele é carrascadozinho, né? Por quê? Porque evita que as pessoas deslizem, né? Escorreguem, né? Aconteça algo, tipo um acidente, ok? Então, aqui o texto vai falar desses 7 erros aí, desse local, desse estabelecimento, né? Para uma pessoa que tem uma locomoção comprometida, né? Que tem por exemplo, que tenha que manque de uma perna, né? Um idoso que ande devagarzinho, que tem dificuldade de se movimentar, né? Então, as cidades precisam se adaptar de maneira adequada para permitir que todas as pessoas possam chegar a um lugar, entrar nele, conhecer todos os recursos ali disponíveis, né? Isso se chama acessibilidade. Então, os locais eles precisam ter algumas sinalizações, alguns recursos para facilitar o acesso dessas pessoas, né? Seja no supermercado, seja num restaurante, seja numa via pública, né? Seja num banco, né? Tudo para facilitar a acessibilidade, para que essa pessoa possa ir e voltar, né? Chegar a algum lugar. Aí diz assim o texto: as pessoas possam chegar a um lugar, entrar nele, conhecer todos os recursos ali disponíveis, se chama acessibilidade. E podemos fazer a diferença quando nos informamos a respeito do assunto. Respeitamos e conservamos as sinalizações. Veja a foto abaixo e leia o texto que vem a seguir. Depois observe na imagem os 7 erros da acessibilidade. Né? Aí tem assim, do outro lado, na página 151, tem aí, né, enumerado de 1 a 7, correspondendo à imagem desse estabelecimento. O item 1. A ausência de sinalização tátil de alerta no início e final da rampa e da escada, né? Então, o piso aí é escorregadio, não é antiderrapante. Aí no item 2, o revestimento do piso da rampa não é antiderrapante. É aquele pisozinho que é tipo, ele é tipo carrascudo. Não sei se essa é a palavra correta, né? Mas ele dificulta a pessoa deslizar, ok?
No número 3, a inclinação da rampa não é suave, né? Ela é um pouco mais inclinada, então dificulta as pessoas, né, a subirem, principalmente idosos. 4, a ausência de corrimão bilateral, tanto na rampa quanto na escada. Há apenas um corrimão e este não atende às especificações da norma técnica, né? Então, teria que ter o outro lado aí do texto, né, com outro corrimão para a pessoa que tem dificuldade se sustentar. No número 5, no lado esquerdo da foto, quase no topo da rampa, há uma vegetação estreitando desculpe, a passagem, né? Então, significa dizer o quê? Que essa plantinha aí, né, essa vegetação dificulta também a pessoa a se movimentar aí. E no item 6, apesar de estar pouco visível, no topo da escada há um capacho não embutido e não nivelado com o piso que pode causar acidentes. E no número 7, no lado direito da foto, na escada há mobiliários, bancos e mesas, estreitando a passagem, podendo causar colisões, né? Então, tudo isso aí são 7 erros que não poderiam, que deveriam ser sinalizados para pessoas com deficiência, né? Poder se locomover melhor e não ocorrer nenhum tipo de acidente. Tá vendo que o texto trabalhou, né, sobre a locomoção, a movimentação de pessoas idosas, de pessoas com deficiências, né? No título do texto vem explicando o jogo dos 7 erros. Então, tudo isso também é um texto expositivo, né? Por que também é expositivo? Está mostrando aqui a imagem, os locais que devem ser sinalizados, né? Então, essas são as características, né, de um texto expositivo. Tem essa informação e o que a informação do texto está trazendo, ele está mostrando, né? Aí diz assim, por exemplo, se o tema é polêmico, né? O autor deve informar os leitores sobre o máximo de possibilidades relacionadas ao assunto. Por exemplo, esse tema é um tema polêmico, que é a acessibilidade das pessoas, né, com deficiência ou pessoas idosas, né? Deve ser claro, objetivo, para ser compreendido por diferentes tipos de pessoas. Então, qualquer pessoa que tem acesso a esse texto, vocês aí em casa já conseguem compreender que o texto expositivo ele tem uma linguagem clara, objetiva. Ele está falando que nesse estabelecimento, né, tem 7 erros que devem ser sinalizados para facilitar a locomoção de pessoas com deficiência, né, pessoas idosas, que têm essa dificuldade de estar se movimentando, de estar se deslocando de um local para outro, ok? Os elementos importantes: as descrições, as definições, os exemplos e comparações, os argumentos e contra-argumentos, né? Então, aí no texto que a gente acabou de ler, tem a descrição, né? Tem os exemplos, né? Tem pontuando aí os 7 erros, né? Então, isso são elementos importantes que vêm no texto expositivo. Inicia com pergunta, às vezes, o texto, responde apresentando o termo principal, apresenta exemplos que ilustram o tema. Por exemplo, no texto aí do livro de vocês, da página 150, tem a imagem, né, do local, do estabelecimento, né? Outra coisa importante também, na página 151, diz assim, tantas palavras. Você já conhecia a palavra acessibilidade? Já ouviram falar nesse termo? Olha a importância também de ter o dicionário para a gente e saber o significado, né? Acessibilidade é qualidade daquilo que é acessível, né? No caso, no texto aí está falando, né, desse estabelecimento que deve ser sinalizado para dar acessibilidade às pessoas idosas e às pessoas com dificuldade de locomoção. Então, acessibilidade é isso, né? Qualidade daquilo que é acessível. Vai sinalizar para dar acessibilidade às pessoas que forem entrar aqui nesse estabelecimento. E essas pessoas são as pessoas que têm dificuldade de se locomover, ok? E aí, no Tantas Palavras, também tem dizendo assim: converse com o professor e os colegas sobre o significado dela e explique com suas palavras. Você vai aí formular de acordo com o que você entendeu o que é acessibilidade, né? É a qualidade daquilo que é acessível, né? Ok? Mas também eu trago, né, aqui, um outro textozinho importante, aqui é um exemplo, viu?
hábitos indígenas, né? Você vai fazer a leitura e vai fazer também a interpretação desse texto. Aqui também é um texto expositivo. Ele tem uma leitura clara, tem uma leitura objetiva, né? Se está falando de hábitos indígenas, olha, tem um índiozinho tomando banho, né? Porque o texto expositivo ele traz também a ilustração, as imagens, ok? São características importantes que são identificadas dentro de um texto expositivo. E a linguagem também aqui é clara, então fica também para vocês desenvolverem essa atividade. Mas o complemento da página 152, 153 e 154. Uma coisa importante que eu quero que vocês também prestem atenção é na página 152 do livro de vocês, onde tem a compreensão, o fique sabendo, o quadradinho, que diz assim: um texto expositivo apresenta e explica um tema, né? Então, qual é o tema que tem aqui? Hábitos indígenas. E aqui vai ser, a leitura vai ser explicando sobre os hábitos que os índios têm. Aí diz assim: para isso, ele pode ser organizado deste modo, né? Iniciar com uma pergunta que estimula o leitor a refletir sobre o tema. No caso aí, olhe, você sabia que vários dos nossos hábitos são herdados da cultura indígena? Olha a pergunta aí, elemento importante que a gente identifica dentro do texto expositivo. Responder a pergunta apresentando o termo principal, apresentar exemplos que ilustram o tema. Olha aqui o índiozinho ó, tomando banho, né? Então, vocês vão ler e desenvolver também essa atividade, né? Proposta por mim. E a atividade do livro de vocês também vocês irão desenvolver aí, que é na página 152, 153 e 154. Se tiver dúvidas sobre o texto Jogo de Sete Erros, vocês voltam, fazem a leitura para desenvolver a compreensão do texto, né? A parte mais importante é a compreensão dos elementos de um texto expositivo, que eu acabei de explicar para vocês agora, né? Ok? Espero que vocês tenham compreendido, né? E desenvolvam essas atividades. Ah, outra coisa importante aqui, né? Que eu acabei. Não, acabei, tá tudo certinho. Expliquei certinho, né? Então, um beijo, fica para a próxima aula agora.